Pois é, e você pode participar, ligar e falar conosco ao vivo, é isso mesmo, no 31 3253 3320, 3253 3320, o DDD 31, você liga, fala ao vivo aqui conosco, né? Os pastores já estão aqui para poder realmente dividir, compartilhar o tema de hoje, que é muito abençoador. Estamos trabalhando aí os 7 choros de José e hoje vamos trabalhar o choro da confrontação. Estamos aqui já com o pastor Rogério Goulart. Bom dia, bem, pastor. Querida? Que bom. Você está aqui? Bom também. Pastor Rogerinho, que bênção. Bom, e pastor Guerra? Ah, pastor Guerra, o senhor está proibido de contar piada hoje, viu, pastor? Porque contou umas aqui, gente, antes de começar, que não vale a pena. Porque hoje você não está afim de rir. Não, é muito engraçado. Eu me segurei para não rir, de tanto que é bom. Pois é, mas hoje nós vamos estar trabalhando aí. É o segundo choro, não é mesmo? Isso. Que nós vamos trabalhando. Choro da confrontação. Exato. Ontem nós começamos a falar sobre a questão da lembrança da terra da sua dor, não é? Da sua aflição. Então nós começamos o primeiro choro ontem, hoje nós vamos falar sobre esse da confrontação, que está lá no texto de Gênesis 43, 19 versículo 29 e 30. Eu errei, 29. E ele levantou seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: esse é o vosso irmão mais novo que falaste. Depois ele diz: Deus te dê a tua graça, meu filho. José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar. E entrou na câmara e chorou ali. Amém. Amém. Choro da confrontação, né, pastor? Isso. É interessante a gente observar que há um conjunto de ações entre o primeiro choro que nós falamos ontem e esse segundo choro que nós vamos falar hoje. Certo. Quando nós ontem falamos a respeito do primeiro choro, é aquele choro quando José, já numa posição privilegiada ali no Egito, como sendo o segundo homem depois de Faraó, e já havia um quadro de fome ao redor, né, do Egito e no mundo. E os irmãos de José, como única solução, eles vão até o Egito para buscar comprar alimento. E quando eles chegam e estão diante de José, José os reconhece, mas não se dá a conhecer. E quando ele reconhece os seus irmãos, e ali no caso ele viu que os 10 irmãos, não tinha entre eles o irmão mais novo, Benjamim. E ali nós temos o primeiro choro, quando ele vê os irmãos. Agora, nós vamos ter o segundo choro de José, quando ele encontra Benjamim, quando ele vê Benjamim, que é o irmão que não estava antes. E que conjunto de ações houveram ali? José, estrategicamente, ele arma uma situação onde os irmãos, quando estavam pensando em ir embora, ele coloca um objeto, uma taça, dentro do saco de mantimento que os irmãos estavam levando, e ele começa então a pressionar os irmãos, falando que os irmãos eram pessoas que tinham uma intenção ruim, que estavam ali com a intenção de roubar, de saquear, de espionar. Fazendo com que, e é muito interessante porque o jogo de palavras de José faz com que os irmãos acabem falando da existência de Benjamim, que José já sabia disso, né? Então José, de uma certa maneira, ele usa desses artifícios e aí ele coloca uma condição. Vocês, para provar que não estão, né, querendo espionar e que não têm intenções ruins, vão trazer um irmão que ficou, para trazer a veracidade da história que vocês estão contando. Salva aqui dizer que o irmão mais velho ficou preso
não é lá. Sim. Como garantia, né? exatamente. Aí ele falou, vocês vão, mas fica um. Certo. Né? Então ficou um como garantia. E aí nós vamos perceber que essa estratégia foi uma estratégia de José que não era simplesmente para provar os irmãos, porque os irmãos demonstraram arrependimento. Então, e José teve, né, naquele momento... Será que foi uma ira, uma mágoa, uma raiva, vontade de castigar? Eu acho que vai além disso, sabe, Carol? Certo. Eu acho que é tipo assim, será que esses caras estão realmente dessa vez falando a verdade? Será que eles se arrependeram do mal que eles me fizeram? Ele queria ver se ainda havia o mesmo sentimento dentro deles de antes. Certo. Se eles realmente arrependeram e tudo, né? A questão do Benjamim, que Benjamim foi filho da mesma mãe. Então Benjamim não tinha o mesmo coração que aqueles outros irmãos. Né, o irmão conviveu com ele lá. Tanto é que ele não participou, né? Ele não do- participou no que os outros irmãos fizeram com José, né? E aí veio esse sentimento, né? Ele falou, agora eu vou ver se realmente eles mudaram ou não. Foi aí que veio a prova, né, da mudança deles. E uma das contestações que a gente percebe com clareza de que naquele momento José ainda não estava curado, Certo. que os irmãos falaram que Benjamim era o filho que o pai mantinha por perto, porque era o filho da mulher que o pai amava e o pai já tinha perdido o irmão mais velho, que era José. ele, né? Então, e eles falaram que se eles trouxessem Benjamim, se o pai por acaso permitisse, que eles achavam inclusive que o pai não ia permitir, o pai ia sofrer muito, porque era o que sobrou. E o pai do já tinha muita idade também, né? Então, e o pai, eles falaram, argumentaram isso com José. Certo. Nosso pai já é de muita idade, esse é o filho que ficou para o meu pai vai morrer se esse filho for tirado dele. Esses argumentos todos foram colocados diante de José. Mesmo assim, José insistiu. Vocês observam que o coração de José nesse momento estava aquele coração duro, amargurado? Ainda? Uma das coisas que eu mesmo comentei ontem, é que nesse momento ainda existia um misto muito grande de emoções dentro do coração dele, né? Praticamente eram 20 anos que não tinha notícias dos irmãos, não tinha notícias do pai, não tinha notícias do irmão Benjamim. Então, esse tempo todo de sofrimento que ele passou, com certeza ali no seu coração, ele alimentou uma série de situações, sentimentos de vingança, decepção, né, por tudo que fizeram com ele. Então, neste momento, quando ontem nós falamos desse primeiro contato, primeiro encontro que ele viu, conheceu os irmãos, com certeza houve dentro do seu interior esse sentimento, porque ele cria que já estava resolvido esse problema. E aí, né? que turbilhão E de aquilo emoções. veio à tona, né? Não somente a imagem, com certeza a imagem dos irmãos, as imagens que ficaram gravadas na sua memória, de tudo aquilo que ele passou, de tudo aquilo que ele enfrentou. Então, de uma certa forma, com certeza, ele estava provando, como o Guerra e o Rogério falaram, os irmãos, para ver o que ainda tem no coração deles, se ainda são as mesmas pessoas, com as mesmas intenções, né? Corações assim, extremamente maus, e ao mesmo tempo o sentimento de poder ver os irmãos e ao mesmo tempo ajudar os irmãos. Porque ele tinha todo o poder nas suas mãos, era o homem mais abaixo de Faraó, mais importante. Né? Verdade. E ele viveu dentro de uma cultura, 20 anos dentro de uma cultura diferente. Que ele teve, né, ele conservou o Deus de Israel dentro dele, ele conservou. Mas a cultura, ele ouviu coisas ali dentro da cultura que levaram a ele até a manter certas coisas na área emocional dentro dele. Então isso trouxe um forte peso emocional sobre ele também, a questão da cultura que ele viveu. Rogerinho, pastor, você vai continuar contando, mas você está querendo participar, está querendo mandar sua pergunta, compartilhar? Você pode. 3209-3301, opção 1.
3209-3301, opção 1. Você fala no nosso CAT, deixa ali sua observação, a sua pergunta, compartilha aquilo que você está vivendo, ou você pode ligar ao vivo, 3253-3320, 3253-3320, DDD 31, você fala ao vivo aqui, faça sua pergunta para os pastores. Aí, Carol, com relação, muito interessante isso que o Guerra colocou, que Certo. apesar dele não ter aberto mão da sua convicção, do seu relacionamento com Deus, ele absorveu a cultura. Isso é fato que a gente não pode deixar passar despercebido. Certo. Mas uma questão que nos revela que há uma ferida na vida de José é o fato dele insistir em tirar Benjamim da presença do pai. Ele poderia, como ele Abrir era... mão, né? Mas ele tinha o poder. Ele poderia ter saído e ter ido ao encontro do pai. Mas ele preferiu deixar o pai e trazer Benjamim, sabendo que o pai ia sofrer. E essa é uma das grandes características que a gente percebe na pessoa que é ferido e que ainda não experimentou a cura. É que ele, assim como ele foi ferido, ele fere e fere as pessoas que ele ama. Você acha que era consciente ou não? Talvez não. Ele sabia, o fato dele saber do fato não significa que ele queria ferir o pai. Entendi. Né? Mas a atitude dele, a vontade dele prevalece por causa exatamente da ferida que ele tem. Certo. Então ele coloca as coisas do seu jeito. Ele faz as coisas acontecerem da maneira que ele acha que é o melhor. E nem sempre a forma como nós olhamos a situação é a melhor. Por quê? Nós estamos olhando a situação pela ótica da nossa ferida. E tomar cuidado também com as atitudes, né, que vai ser tomada, porque, igual você falou, para não ferir ninguém. Sim. A atitude que vai fazer para resolver isso, a gente tem que analisar ela também, para a gente não ferir outras Porque pessoas. imagina se o pai dele falece nesse Pois período. é, isso que eu falo. Ia ser pior. Poderia ter uma E consequência. por isso, essa é a condição normal das pessoas feridas. Elas ferem muitas vezes sem perceber que estão ferindo. Certo. Entendeu? Porque uma vez que essa ferida ainda está aberta e ela não foi curada, a tendência natural dela reproduzir a mesma coisa que está a sua condição interior, das suas emoções, da sua alma, né? Então, a tendência natural da pessoa é ferir. Então, se ela foi machucada, se ela foi ferida, se ela foi traumatizada por alguma situação na sua vida, a reação natural, ela vai agir da mesma forma. E como o Rogério falou, muitas vezes é imperceptível. Ela não percebe que ela está agindo muitas vezes com essa raiz de amargura, com esse ressentimento, com muitas vezes sentimento de vingança aguçado. Né? E a pessoa não percebe. Que agora quem está de fora e conheceu a pessoa antes de passar por certos traumas na sua vida e a conhece depois, ela vai ver as reações da pessoa, ela é diferente. Então, por isso que muitas vezes nós precisamos, como nós falamos na semana passada de ajudadores, nós precisamos de alguém que nos ajude. Muitas vezes para nos falar, para nos alertar, dizendo, olha, as tuas reações, tem alguma coisa não resolvida na sua vida. E muitas vezes a atitude da pessoa é não aceitar, não, está tudo certo. Mas a pessoa percebe nas entrelinhas, as tonalidades da voz, muitas vezes a postação da voz, você percebe que existe alguma coisa ali que não Quando está ela bem. fala sobre aquele assunto também sim. específico, é como se o céu fecha. Exatamente, entende? Então, assim, a gente percebe, por exemplo, nos nossos atendimentos lá, por exemplo, pessoas que, ou com a nossa igreja, ou com qualquer outra igreja, teve algum problema relacionado com liderança, com a igreja. Então, quando você comenta a palavra igreja, você comenta a palavra o pastor, a presença num culto, A pessoa arrepia. arrepia. Você já percebe. Não, porque aí já vem na defensiva, então a gente já percebe. Ali tem um problema. Ali tem uma situação não resolvida que precisa ser tratada. Né? E qual é a forma de tratar? Tem que mexer.
Para se tratar, tem que mexer. É o que está acontecendo aqui. Nós estamos falando a respeito de José, né? Porque ele se deparou com os irmãos, suscitou tudo que estava lá atrás. Sim. Achou, 20 anos está resolvido.